E tivemos polêmica de arbitragem no empate do Santos com o Botafogo, dirigentes santistas reclamando do árbitro da partida e também tivemos o árbitro colocando em súmula alguns xingamentos dos dirigentes do Peixe. Então vamos repercutir tudo isso aqui neste vídeo. Peço para você deixar o seu comentário sobre essas polêmicas e não esquece de conferir se você está inscrito no canal para você sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui, tá bom? Bom, vamos começar então com o lance que originou essa grande reclamação do Santos em relação à arbitragem. Então é o lance que é antes do segundo gol do Botafogo, que seria uma falta em cima do Lautaro Dias, que estava partindo com a bola em direção ao gol do Botafogo. Ele é derrubado, há um toque pelas costas do Lautaro. Na minha opinião, não foi ombro com ombro, houve um toque nas costas do atacante do Peixe, ele cai e a arbitragem não dá falta. E aí o lance continua, gol da equipe do Botafogo. Quero deixar bem claro aqui que o erro da arbitragem não anula a desatenção defensiva do Santos. Uma coisa é uma coisa. Da mesma forma que existiu a desatenção do Santos, também existiu esse erro, pelo menos na minha opinião, da arbitragem. Então vamos aqui a esse lance. Tá o Lautaro Dias partindo com a bola e o Vitinho dá esse encontrão no Lautaro Dias. Para mim, lance para falta. O árbitro está bem próximo do lance, ó. Está bem perto aqui do lance, praticamente na mesma linha, né, de visão do árbitro, e ele não dá essa falta. Aqui pro outro ângulo, para mim, falta em cima do Lautaro Dias, que não foi marcado pela arbitragem. Ok? Ok, saiu o gol do Botafogo. E aí tivemos, no intervalo da partida, o Alexandre Matos reclamando no microfone da Globo, que transmitiu para todo o Brasil essa partida, sobre a arbitragem. Ele fala não só desse lance, né, da falta em cima do Lautaro, mas ele também relembra o jogo contra o Vitória, que na opinião do Alexandre Matos foi falta também em cima do Lautaro, pênalti que deveria ter sido marcado para o Santos. Eu não concordo muito, tá? Eu acho que essa questão do jogo contra o Vitória não foi falta em cima do Lautaro Dias, mas concordo que houve esse erro da arbitragem em relação ao lance do Lautaro contra o Botafogo. Então, temos essa matéria aqui do GE que fala o seguinte: árbitro relata ofensas e ameaças de dirigentes do Santos na partida contra o Botafogo. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou na súmula xingamentos e ameaças proferidas por dirigentes do Santos no intervalo do empate contra o Botafogo. De acordo com o árbitro, ele foi abordado pelo presidente Marcelo Teixeira, o executivo de futebol Alexandre Matos e o gerente de futebol Gustavo Ferreira. Rodrigo disse que ainda no gramado, Matos o segurou pela camisa de forma intimidadora, sendo contido por policiais militares. Aí abre aspas aqui para o que estava na súmula. Informo que após o término do primeiro tempo e antes da equipe de arbitragem deixar o campo para o intervalo da partida, o senhor Alexandre Matos, diretor de futebol do Santos, invadiu o campo de jogo e foi em direção à equipe de arbitragem de forma grosseira, ofensiva aos gritos e com o dedo em riste proferiu as seguintes palavras: "Você tem que marcar falta, é uma vergonha, safado." Informa ainda que o mesmo puxou a camisa deste árbitro de forma ameaçadora enquanto proferia as palavras citadas acima e que o senhor Alexandre Matos foi contido pelos policiais presentes. Esse é um dos trechos da súmula. Na sequência, enquanto o trio de arbitragem atravessava a zona mista do Engenhão para retornar ao vestiário, Rodrigo José Pereira de Lima, o árbitro da partida, teria sido abordado desta vez por Marcelo Teixeira e Gustavo Ferreira, sendo novamente alvo de intimidação, segundo o relato da súmula. E aí a súmula traz mais um detalhe. Em seguida, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, na zona mista, os senhores Marcelo Teixeira, presidente do Santos, e Gustavo Ferreira, gerente de futebol do Santos, partiram em direção à equipe de arbitragem de forma ameaçadora e ofensiva. O Gustavo Ferreira proferiu as seguintes palavras: "Seu ladrão, vai tomar no... Vocês não apitam mais no Santos." Já o senhor Marcelo Teixeira proferiu as seguintes palavras: "Safado, você nos prejudicou." Informa ainda que as narrativas citadas foram repetitivas, abusivas e com o intuito de intimidação enquanto os árbitros passavam na zona mista.
No retorno para o segundo tempo, o árbitro da partida relatou que foi mais uma vez abordado pelo executivo de futebol do Santos. Abre aspas aqui. Ao retornar ao campo de jogo, na zona mista, o senhor Alexandre Matos proferiu as seguintes palavras: uma coisa é certa, você nunca mais apita jogos do Santos. Fecha aspas aqui para o que estava na súmula. No intervalo da partida, após reclamar com a arbitragem, Alexandre Matos procurou a reportagem da TV Globo para protestar. O executivo se mostrou revoltado com as marcações contra o Peixe nos últimos jogos, Vitória e Botafogo. Abre aspas para Alexandre Matos. Foi falta. Como que dá uma vantagem dessas? Contra o Vitória não deram pênalti. O VAR no Brasil não tem nem palavras para falar como é catastrófico. São tão incompetentes que não mostram nem as câmeras. Depois deram pênalti sem critério porque não foi no Neymar. Hoje, falta, puxou a camisa e deram vantagem num 4-1. Está difícil, muito difícil, fecha aspas para o Alexandre Matos na Globo, né? Em entrevista à Globo, foi ali no momento de grande audiência, inclusive, né? O intervalo da partida, o Alexandre Matos acabou abordando o Murilo Tauro e proferiu essas críticas à arbitragem, ao VAR também. No lance do Lautaro, dizem que, de acordo com o protocolo, não poderia ser acionado o VAR. Mas é a mesma coisa que a gente mostrou aqui. Estava na mesma linha de visão do árbitro. Não dá também para o árbitro ficar utilizando o VAR como escudo. Ah, não vou dar. Se tiver que chamar, né, tem alguma coisa ali que não é isso, o VAR vai ser acionado e tá tudo certo. Não. Parece que os árbitros hoje no futebol brasileiro não tem essa atenção 100% do que está acontecendo no jogo, porque não é toda a falta, não é todo o lance que o VAR vai chamar, né? Ainda mais se não faz parte desse protocolo para que o VAR possa ser acionado. E foi um lance que, de uma certa forma, prejudicou o Santos. Ah, Nájila, mas o Santos não jogou bem contra o Botafogo. Tá, não tô falando que o Santos jogou bem, mas foi prejudicado. Jogando bem, jogando mal, foi prejudicado. E não é a primeira vez dentro deste campeonato. A arbitragem hoje no futebol brasileiro passa por uma crise. Eu não acho que tem um esquema para prejudicar o Santos ou algo nesse sentido. Não acho. Mas a gente percebe que é uma arbitragem que vem cometendo erros. E eu acho que essas reclamações do Santos, elas são importantes. A única coisa que eu discordo aqui é em relação ao Alexandre Matos ou qualquer outra pessoa tocar no árbitro, né, em outro jogador, enfim, acho que isso não é bacana. Mas você mostrar sua indignação, eu acho que é válido. É válido para mostrar que a gente está percebendo os erros que estão acontecendo. E outra coisa, quando o Marcelo Teixeira, algum outro dirigente do Santos, dirigente de outro clube, for à CBF participar de reuniões em relação à arbitragem, também precisa ter um posicionamento da profissionalização da arbitragem, de critérios. Porque em um jogo contra o Vitória, é marcado pênalti naquele lance do Brasão. Em um lance parecido contra o Atlético Mineiro, em cima do Neymar, não foi dado pênalti. Qual que é o critério? Ou a falta do critério? A arbitragem brasileira não tem isso. Então, tem que ter essa reclamação, só que também não adianta dirigente ficar bravo em entrevista, em zona mista. Na hora que tiver a oportunidade de sentar com quem manda da CBF, também tem que ter uma cobrança para que as coisas melhorem. Porque um dia vai ser um time beneficiado, no outro dia vai ser um time prejudicado e assim por diante. Eu sempre falo aqui, a minha ideia é ter um jogo justo. Não quero que o Santos seja favorecido e muito menos prejudicado. Um lance justo. Uma arbitragem justa. Então essas foram as reclamações que constaram, né, apareceram aí na súmula. E também tem essa entrevista aqui do Marcelo Teixeira ao De Olho no Peixe, que ele fala sobre essa questão da arbitragem. Vamos conferir aqui. De vocês, né, em relação à arbitragem, queria que você falasse. Uma soma de fatores que nós temos tido muito prejuízo. Nós temos sido muito prejudicados e o Santos está muito à vontade porque participa das reuniões da CBF, da Comissão de Arbitragem, faz as suas posições, leva lances que são positivos, construtivos, críticas sempre para que haja um crescimento do futebol, assim como também os erros apontados. Nós temos sido muito prejudicados, esse prejuízo reflete na tábua de classificação do Santos nitidamente.
Nós temos jogos contra o Vitória, contra o Grêmio, vários jogos onde nós temos tido. Aí você vai para alegar que há erro, todo mundo erra. Eu erro, o técnico erra, vocês erram, todo mundo erra. O erro, ele é tolerável, ele é admissível, porém não exagerado, não da maneira como está sendo feito contra o Santos. O Santos tem sido realmente com interferências negativas da posição da arbitragem. Conversamos com a cúpula da CBF, estamos à disposição para essa discussão. Não é apenas nós esperarmos a profissionalização dos árbitros, porque se nós ficarmos esperando a profissionalização dos árbitros, nós vamos continuar tendo interferências muito negativas. Você veja que, independente do fato do primeiro tempo, da atuação, do que houve no primeiro tempo, no intervalo, a arbitragem voltou diferente para o jogo. Voltou de uma forma imparcial. Teve um cuidado a mais para não errar. Não precisa ter esse tipo de atitude, né? São atitudes que não condizem com o futebol. Nós temos que ter o diálogo, temos que estar sempre dispostos a contribuir com os critérios, com tudo aquilo que seja referente à arbitragem, mas é inadmissível. O Santos não tolera mais esse tipo de erro, que são erros graves, que vão e interferem no resultado. O Santos poderia sair com a derrota hoje, saiu com empate, poderíamos ter vencido. Se eu estivesse aqui, talvez houvesse uma análise, é choro de perdedor, o Santos está lá chorando. Não, não é choro de perdedor. Tem um limite, está esgotando a paciência de todos nós santistas. Não podemos mais ter esse tipo de atitude, principalmente essas situações. Quando você vai discutir, mas discute-se critérios. Critérios, tudo bem, vamos falar sobre critérios. Quando você fala sobre critérios, você tem o lance do Neymar contra o Atlético Mineiro. Depois você tem um outro lance semelhante do Brasão. Então, quais são os critérios? O que vale para um lado não vale para o outro? Como é que são as interpretações e as decisões? Então, isso deixa realmente o Santos numa forma a protestar, a lamentar, e nós queremos continuar dentro desse diálogo, da discussão, mas não tem mais condições de fazer esse tipo de erro que vai interferir no resultado da partida. Hoje, especificamente, a reclamação foi no início da jogada dos lances dos gols do Botafogo? Exatamente. O árbitro diz que deu a sequência com vantagem para o Santos, que não é uma vantagem, porque houve o contra-ataque do time adversário, e no contra-ataque eles estavam com 4 contra um jogador nosso e saiu o gol do adversário. Então não há, marcar falta e cartão amarelo para o adversário. Não há vantagem para nós naquele momento de ataque, nenhum, ao contrário, ao prejuízo, porque não só não foi marcada a infração, como também teve um gol do adversário num lance que é nítido para a jogada. Então tá aí o que disse Marcelo Teixeira sobre essa questão da arbitragem. Então o Santos reclamou bastante. Vamos ver se nos próximos jogos a situação com o Peixe melhora, né? Se o Santos para de ser prejudicado, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que cada detalhe importa, cada ponto importa, e é de bom tom que o Santos melhore o seu desempenho, pontue mais dentro da competição, mas também que não seja prejudicado pela arbitragem. Me conta aqui nos comentários se você concorda com essa postura dos dirigentes do Santos e confere aí se você está inscrito no canal. Grande abraço e até a próxima.